Fala galera, sabadão, nossa live 10, número 10, já passou rápido demais, muito rápido. Sinto saudade de vocês aqui quando acabarem as 40 lives. Deixa eu fixar aqui. Fala ele, aí. Estação 10. Às vezes eu acho que eu perco as contas aqui, mas eu acho que é a 10 mesmo. Boa tarde. Vamos lá. Tem uma galera pra entrar aqui, vou esperar 30 segundinhos só. A gente começa. Sábado mais cedo, que eu sei que mais tarde vocês não iam estar aqui, né? Conheço. Então bora um pouquinho mais cedo hoje. Bora, vamos lá. Vamos começar com a oração de todos os dias. O Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vê, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, interceder por mim. Bora lá, galera. Live 10, tava falando aqui que passa rápido demais. Já fecha as 40 e eu fico com saudade de vocês aqui todo dia. Mas é isso, né? Bora lá. Ó, hoje o tema da meditação aqui, né, que nos traz o Padre Francisco Fernandes Carvajal, né? Para quem tá vindo aqui pela primeira vez, a gente está fazendo uma série de meditações e não é nada da minha cabeça, vocês devem dar graças a Deus por isso, né? Que não nem sei nada que preste. Seguindo aqui as meditações diárias nesse tempo de quaresma do Padre Francisco Fernandes Carvajal. E aí vocês vão perceber que todas essas meditações ela tem uma sequência, porque ele vai lembrar das práticas que ele nos fala nas outras meditações, né? Hoje não é diferente. E aí, como sempre, pegando o tema, né, que nos traz a liturgia diária, o Evangelho de hoje ele faz um chamado, que é um chamado universal que Deus nos chama, né, que Cristo nos fez, que é o chamado universal à santidade. Então, isso aqui é a vocação de todo mundo. É o chamado mais universal que todos nós temos, porque esse chamado ele é feito sem distinção nenhuma. Então a gente vai ver hoje na meditação que o chamado que Deus fez hoje no Evangelho, né? Sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celeste, vosso Pai Celestial é perfeito. É esse o versículo que traz o Evangelho da liturgia de hoje. Então esse chamado ele é feito sem distinção nenhuma. Então esse aqui é a coisa mais democrática que existe no mundo. É esse chamado aqui que Deus nos fez. Então, Deus fala, né? Sede perfeitos. E ele se dirige não somente aos apóstolos ali, né? Não somente a quem estava com ele, a todos nós. E lá quando Jesus faz esse chamado, né? Ele fala que a multidão que o escutava devia estar formada por mães de família, pescadores, artesãos, doutores da lei, jovens. Todos o entendem e ficam impressionados, porque o Senhor se dirige a todos, né? Imagina, naquela época a galera ficou assim, né? O pessoal que estava lá, a multidão que estava lá ficou espantada, porque talvez eles olhassem ali para Cristo, né? Andava ali com os 12, e imaginassem que os 12 ali pudessem ser santos, né? E eles não, porque estavam muito distantes, não estavam, aparentemente não estavam seguindo Deus, Jesus de perto, né? Não estavam acompanhando, não estavam largando tudo ali como fez Pedro, né? Para seguir a Cristo. E talvez olhassem assim e pensassem, não é para mim, né? Eu não vou ser santo. E hoje, talvez você, talvez todos nós aqui também tenhamos essa ideia de que quem vai ser santo é o padre, né? Ou o bispo. Quem está largando tudo para fazer caridade, né? As freiras, os monges, alguém que aparentemente deu um sim mais efetivo, né? Para Deus, para Cristo e para a igreja. E hoje na meditação a gente vai ver que não.
Todos nós, independente do que você faz, podemos fazer qualquer coisa que seja entregando para Cristo, entregando para Deus. Está sempre próximo de Cristo, tanto quanto todas as pessoas que eu falei, né? Isso, são pessoas de carne e osso, ele falou. Então ele fala que o mestre chama a santidade sem distinção de idade, profissão, raça ou condição social, né? Então já de cara que a gente pode tirar essa ideia da nossa cabeça que a gente tem que fazer coisas mirabolantes para responder a esse chamado que Deus nos faz hoje, né? Você não precisa ser uma Madre Teresa de Calcutá, né? Você pode ser santo aonde você está. Você precisa largar tudo para fazer o que ela fez. Ela era a circunstância dela, né? Foi o chamado que Deus fez para ela, aonde ela estava. Então, Deus faz o chamado aonde você está, com as disposições que você tem, com as condições que você tem. O chamado é o mesmo, mas o caminho é sempre diferente. Então não há seguidores de Cristo sem vocação cristã, sem uma chamada pessoal à santidade. Deus nos escolheu para sermos santos e imaculados na sua presença. Repetirá São Paulo aos primeiros cristãos de Éfeso. Então essa doutrina do chamado universal à santidade desde 1928, por inspiração divina, um dos pontos centrais da pregação de São José Maria Escrivá, que voltou a recordar-nos nossos tempos que o cristão, pelo seu batismo, é chamado à plenitude da vida cristã, à santidade. E o Concílio Vaticano II também nos lembra isso, né? Reforça isso. Então o Senhor convida todos os cristãos que estão absorvidos nas suas ocupações profissionais a encontrá-lo precisamente nessas ocupações, realizando-as com perfeição humana e, ao mesmo tempo, com sentido sobrenatural, oferecendo-as a Deus, vivendo nelas a caridade e o espírito de sacrifício, elevando no meio delas o coração a Deus. Então ele fala aqui, né, das nossas ocupações profissionais, que hoje a maioria de nós aqui tem uma profissão, né? Exerce uma profissão, graças a Deus. E ele nos lembra que esse chamado é aí na tua profissão, esse chamado à perfeição humana, esse chamado à santidade, né? Como? Oferecendo-os a Deus, vivendo nelas a caridade e o espírito de sacrifício, elevando no meio delas o coração a Deus. E aí na meditação de hoje a gente vai ver como fazer isso através do nosso trabalho, né? Então não basta... Aí, primeiro a gente tem que responder esse chamado, e eles nos lembram aqui, né, que não basta queremos ser bons, temos de esforçar-nos decididamente por ser santos. Então a gente lembra daquela parábola lá do jovem rico, né, que o jovem rico chega para Cristo perguntando o que é que falta para ele, o que é que ele precisa fazer para ir para o reino dos céus, né? Então Jesus fala, então observa os mandamentos. Isso ele já fazia, né? Os 10 mandamentos que a gente lembrou na meditação de ontem. Isso ele já fazia. E aí Cristo fala assim, não, então se você quer ser perfeito, então pega teus bens e tudo e dá aos pobres, né? E aí ele foi embora triste, porque não conseguiu fazer isso. Então, essa frase nos lembra isso. Não basta queremos ser bons, né? Ou seja, no caso do jovem rico, querer ser salvo. Ele estava salvo, ele obedecia os mandamentos. Mas temos de esforçar-nos decididamente por ser santos. E aí onde cada um de você está, né? Onde tu está? Na tua ocupação. E aí a gente vai ver como obedecer esse chamado de sede, pois perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Na tua ocupação, ou seja, no teu trabalho. Para amar a Deus e servi-lo não é necessário fazer coisas estranhas. Cristo pede a todos os homens, sem exceção, que sejam perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Para a grande maioria dos homens, ser santo significa santificar o seu próprio trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os outros com o trabalho, e assim encontrar Deus no caminho da vida. Então ele falou aqui 3 pontos, né? Santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os outros com o trabalho. Como que na prática a gente pode fazer isso, né? Santificar o trabalho significa a qualidade do teu trabalho. Você fazer um trabalho tão bem feito, mas tão bem feito que você possa oferecer ele a Deus. E você não vai querer oferecer qualquer coisa para Deus, né? Você tem que oferecer uma coisa muito bem feita, muito boa. Claro que a gente não está falando aqui de um perfeccionismo raso, né? E superficial.
E tem um remédio contra isso, né? Contra o perfeccionismo. O remédio contra o perfeccionismo é o prazo, né? Então quem é perfeccionista não acaba nunca o trabalho. E a gente quer oferecer um trabalho acabado para Deus e logo, né? E oferecer no prazo devido. Então o prazo é o remédio contra esse perfeccionismo. Então, mas é necessário que a gente faça um trabalho humanamente bem feito, né? Nas nossas disposições, mas que a gente se esforce para oferecer isso a Deus. E não oferecer nada de defeituoso para Deus. E é nisso que consiste essa primeira parte aqui, né, de santificar o trabalho. Deus merece isso. A gente vai fazer o trabalho mais bem feito possível. E nisso consiste, por exemplo, você se esforçar, você adquirir virtudes, né, ser justo no seu trabalho, não passar perna em ninguém, né, tá dentro implica isso também. Você ser caridoso com o outro ali, com o seu colega, com o seu funcionário ou com o seu patrão, independente da posição que você encontra ali no trabalho, se você é autônomo também, com os seus clientes, com os seus funcionários, e também você se esforçar para melhorar cada vez mais a tua competência profissional. Isso vai te ajudar a fazer um bom trabalho, um trabalho que é digno de oferecer a Deus? Sim, então você vai se esforçar para isso, melhorar a tua competência profissional. Então, todos esses aspectos que eu falei, eles devem ter muito presentes tanto o empresário, como o operário, ou o estudante, ou o médico, ou a mãe de família, né, que se dedica ao cuidado da casa. Está presente em todas as pessoas, né, independente da profissão, do cargo que ocupa, do ambiente que trabalha. Esse é o santificar o trabalho, fazer ele tão bem feito que você possa oferecer a Deus e se dispor de todas as ferramentas, as coisas que estão à tua disposição para que você possa atingir isso, né? As virtudes, as competências. Depois, santificar-se no trabalho. Isso significa você aproveitar, né? Colocar em exposição o teu ambiente de trabalho, o teu trabalho, tudo, né? Para que te ajude a santificar, a te santificar, né? Então, ele dá aqui uma dica bem prática, né? Para isso, podemos oferecer ao Senhor as nossas tarefas antes de começá-las. E depois renovar esse oferecimento com frequência, aproveitando uma ou outra circunstância. Ou seja, antes de trabalhar, se oferece: meu Deus, te ofereço meu trabalho hoje, né, que possa ser que possa me ajudar a me santificar, que eu possa fazer um trabalho bem feito para oferecer a Deus, que eu possa, né, utilizar disso como meio para melhorar as minhas virtudes, a minha paciência, a minha fortaleza, né, o meu cansaço, etc. Você oferece antes para te colocar à disposição, para Deus te entender, para Deus te ajudar. Eu tenho um anjo da guarda te ajudar. É um exercício bem prático e simples para você fazer, para se santificar no trabalho. E outra coisa, né, ele fala, e depois renovar esse oferecimento com frequência, aproveitando uma ou outra circunstância, né? O cara que a gente vai fazer isso no começo do dia ou no começo do trabalho, e durante o trabalho vai ter um monte de dificuldade, um monte de perrengue, e você vai esquecer desse oferecimento, né? Então, vai acontecer alguma coisa que tira paciência, vai acontecer alguma coisa que vai te pedir fortaleza, né? Ser forte ali. Vai acontecer uma preguiça e você não tem compaixão de servir ao outro ali no teu trabalho, né? No meu caso, que eu dou aula, é uma coisa que eu sou tentado bastante, né? Por exemplo, ter preguiça de dar aula, não querer ou dar aula de qualquer jeito, né? Então, quando vai aparecer esses momentos de fraqueza, assim, né? E com frequência você aproveita para renovar esse pedido. Como? Eu já falei para vocês aqui nas lives sobre as jaculatórias, né? Pequenas frases que te ajudam. Por exemplo, você pede no trabalho, é bom que você peça, por exemplo, para São José. São José era operário, trabalhou muito, né, para sustentar o Jesus Cristo, para sustentar a Maria. Então, eu acho que é o cara mais forte que já pisou nessa terra aqui, né, São José. Então você pode falar: São José, ora por mim, ora por eles. Simples. São José, ora por mim, ora por eles. Começou a ficar fraco, pensa nisso e fala. Em pensamento: São José, ora por mim, ora por eles. E outras jaculatórias que você pode pegar, né, fazer, ou pegar dos próprios versículos da Bíblia. E aí você renova esse pedido durante as dificuldades. E aí ele fala que surgirão inúmeras ocasiões de praticar essas virtudes humanas, né, como a laboriosidade, né, a tenacidade, a alegria, bem como as virtudes sobrenaturais também, a fé, a esperança e a caridade. E aí você renova e aproveita desses momentos para isso. E a última parte do trabalho
que é você santificar os outros com o trabalho. E aí como é que você faz isso? Por último, o trabalho pode e deve ser meio de dar a conhecer a figura e a doutrina de Cristo a muitas pessoas. Claro que todas essas três coisas estão ligadas, né? Se você não faz um bom trabalho, um trabalho bem feito, se você não se aprimora suas competências profissionais, estuda, né? Busca aprimorar suas virtudes, busca se santificar com o trabalho, né? Aproveitando dele como ocasião para trabalhar as virtudes como a laboriosidade, a tenacidade, a alegria. Claro que se você não faz isso, você não vai cumprir essa última aqui, que é santificar os outros com o trabalho. Porque não é nada que você vai ficar falando de Cristo, de Deus lá no trabalho para os outros, né? Não é isso. Mas você vai imitar Cristo nas suas ações, ou seja, sendo justo, tratando as pessoas bem, com amor, sem ficar reclamando o tempo todo, que não é coisa de cristão ficar reclamando o tempo todo, murmurando. Porque isso prova que você não tem uma confiança com o Filho de Deus. Está reclamando da disposição que Deus está te dando agora. Então tentar contra o primeiro mandamento, né? Então ele fala que tem profissões que tem uma disposição mais fácil para isso, porque ela tem uma repercussão imediata na vida social, como por exemplo a do professor, a do pessoas que relacionam com os meios de informação, né, com os cargos públicos que mexem diretamente ali com a vida das pessoas. Mas existem profissões que parece que não, né? Como por exemplo, a dona de casa, como por exemplo, um cara que trabalha com TI, sei lá, ou com algo muito operacional de uma empresa ali que parece que não mexe com ninguém, né? E aí parece que você não vai impactar de alguma forma os outros. Mas, pelo contrário, né? Aí ele fala que você pode sim, um homem sem fé terá essa visão incompleta do mundo, né? Mas na verdade nenhum trabalho está desconectado. Todo esse trabalho do cara que é operador lá na empresa, que faz as coisas técnicas ali, né, operacionais, se ele não faz bem feito, ele vai atrapalhar o outro lá que vai fazer a próxima etapa, que vai pegar aquela parte que ele fez do trabalho e continuar. Então você não tá, por mais isolado que pareça o seu trabalho, não é isolado, né? Um trabalho sempre é servil para o outro. Então, aí ele fala, né? Um homem sem fé terá sempre uma visão incompleta do mundo. E o estilo cristão de comportar-se, se por vezes pode chocar com as modas do momento, com as práticas correntes entre colegas de uma mesma profissão, pode oferecer-nos, precisamente por isso, ocasiões especialmente propícias para darmos a conhecer a figura de Cristo, sendo exemplares na maneira cristã de atuar e conduzindo-nos com naturalidade e firmeza. Então, exemplares na maneira cristã de atuar e conduzindo-nos com naturalidade e firmeza. Então é justamente nessas profissões que parece que ninguém vê que está ajudando ninguém, que tu pode fazer diferente e tocar as pessoas. Porque imagina, o cara está lá no operacional e faz aquilo tão bem feito, né? Conduzindo aquilo com naturalidade, com firmeza, e o cara está fazendo um trabalho que é tão besta, né? Ele com essa visão amputada. O cara tá fazendo um trabalho tão bem, mas faz tão bem, parece que ele está empolgado em fazer, ele faz com amor. O que é que tem nesse cara? Então, você não precisa falar, né? Não lembro qual era o santo que falava que você tem que anunciar Cristo sempre, né? Mas se preciso, use palavras. Ou seja, quase nunca você vai usar palavras, não, só se for preciso. Você vai agir. Imagina, São José Maria Escrivá sempre lembra desse detalhe, né? Cristo, ele trabalhou por 30 anos ali com o São José, né? Fazendo carpintaria. Então imagina, pronto, o trabalho de Cristo. Ele podia pensar, meu trabalho aqui ninguém vê, ninguém dá valor, né? Estou aqui. Imagina se Cristo fez esse trabalho de qualquer jeito. Se ele fez, ninguém está vendo, eu vou fazer aqui de qualquer jeito. Claro que não, ele deve ter trabalhado muito bem feito. Imagina como é que era uma simples cadeira, uma simples mesa que Cristo fez. Devia ser a coisa mais bem feita que tinha. E aí isso, quando você chamava a atenção de alguém, olhar ali, aquele Jesus ali está fazendo aquela cadeira, né? São uma simples cadeira, mas faz tão bem feito, faz com amor. E só isso já é motivo de chamar a atenção, de conduzir os outros a Cristo, né? Santificar os outros no trabalho. E aí eu conversava com a Ale aqui, quando a gente falava sobre a santidade anteontem, né, Ale? De como isso afeta todo o mundo, né? Se o teu trabalho afeta, imagina a santidade. Por isso que tem que ser um trabalho santo, né? E aí tem um ponto de São José Maria que ele fala justamente disso, ó.
aqui é o ponto, né, de São José Maria. Abre aspas. O segredo em voz alta. Estas crises mundiais são crises de santos. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Depois, Pax Christi in regno Christi. A paz de Cristo no reino de Cristo. Então, não é para você fazer coisas mirabolantes, sair de onde você está, ir lá para Jerusalém, ir lá para o Haiti ajudar os pobres. Né? Isso aí é importante, mas tem quem faça. Você tem que fazer a coisa bem feita. Isso aí não é para você. Você tem que fazer a coisa feita aí onde você está. Para quem é professor, na sala de aula. Para quem trabalha em casa, na sua casa. Para quem trabalha na empresa, né? Como operário, lá na fábrica. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana, porque em cada ambiente você vai ali santificar os outros, impregnar. E aí, né, depois, como o São José Maria fala, Pax Christi in regno Christi, a paz de Cristo no reino de Cristo. Santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os outros com o trabalho. E o último ponto da meditação é sobre aquele chamado, né, que Cristo nos faz também de ser sal, luz e fermento. Como você pode anunciar a Cristo aí para os outros onde você estiver, né? Então a gente falou no trabalho, quando você estiver trabalhando, basicamente é você buscando as virtudes, estar sempre alegre, não estar reclamando, fazendo o bem feito com coragem, buscando ter compaixão com os outros, servindo ali com alegria. É isso só, não é ficar falando um monte de coisa não. Às vezes isso até espanta, na verdade. Mas fora do teu trabalho, é saber se posicionar, não ter vergonha de falar de Deus quando for preciso falar, né? De falar alguma coisa que é polêmico para o mundo aí, e você tem medo de falar, né? Como por exemplo, temos polêmicos como o aborto, e não ter medo de se posicionar, não ter medo de falar do que a igreja te ensina, que a doutrina te ensina, aonde você estiver, né? Então, e para isso tem um detalhe importantíssimo, né? Que ele fala aqui: isto só será possível se nos mantivermos unidos a Deus. E como é que a gente se mantém unido a Deus, né? Como é que você vai falar de Cristo, imitar a Cristo, se você está distante dele? A gente falava lá no primeira meditação de como cortar a nossa relação com a fonte, né? Que é a fonte da vida, que é Deus, que é o pecado, né? O pecado não é nada de supersticioso, é simplesmente você cortar a relação com Deus, né? Fazer coisas que nos distanciam do caminho que nos conduz a Deus. Então, como que a gente vai ficar perto de Deus, né? Só é possível a gente imitar a Cristo, evangelizar com os nossos atos, se a gente estiver perto de Deus. E como é que a gente fica? Com a oração e os sacramentos, como a gente falou todos esses últimos dias aí. Então, se você não orar todo dia, não buscar um momento por dia, 30 minutinhos, 15 minutinhos, em algum momento para ficar só e falar com Deus, né, como a gente está buscando fazer aqui, é muito difícil que você consiga ter atos que imitem também a Cristo. E os sacramentos, como a gente falou já do sacramento da penitência, que retorna essa nossa amizade com Deus quando a gente corta ela, né, quando a gente abandona a fonte. O sacramento faz aí que a gente retorne de novo para a amizade com Deus, limpa aquela nossa mancha do coração, como eu falei, né, no dia da live, e a gente consegue entender melhor as coisas, compreender melhor os outros. O sacramento da penitência faz isso, né? E aí a gente fica unido a Cristo, como os ramos estão unidos à videira, assim devemos nós estar unidos ao Senhor em todos os instantes. Então é isso a meditação de hoje. O cristão deve ser outro Cristo. Esta é a grande força do testemunho cristão. Sede, pois, perfeitos, como Deus é perfeito. É isso. Valeu, pessoal. Vamos finalizar sempre com a mesma oração de todos os dias. Eu te graças, meu Deus, por esses afetos, propósitos e inspirações que me concedeste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Aí, galera. Ele tá aqui todo dia. Que bom. Amanhã a gente volta.
eu vou avisar de novo o horário, talvez seja um pouquinho mais cedo, início da noite, aí não sei, né? A galera vai pra missa, então talvez à tarde. Eu aviso aqui de novo, coloco o regressor lá, a contagem, beleza? Então, valeu, até amanhã, tchau!